Você acha que as inteligências artificiais vão acabar com a carreira de programação? Fica até o final do vídeo para saber um pouco mais. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Frank e se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, considere se inscrever para chegar novos vídeos sempre que forem lançados. Eu vou te ajudar bastante aí a conhecer sobre o mercado de tecnologia da informação. Vamos lá para o nosso conteúdo então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre será que as inteligências artificiais vão acabar de fato com a carreira da programação? Então vou comentar aqui um pouquinho sobre o que são as inteligências artificiais, como elas podem impactar e ajudar a carreira de programação, e lá no final a gente vai responder essa pergunta, tá? Então quero dar um pouquinho de contexto primeiro para depois a gente chegar numa conclusão mais assertiva, beleza? Bom, vamos então com a primeira pergunta, né? O que é inteligência artificial? O que é o tal do AI e quais são as suas aplicações, né? Inteligência artificial, ela é uma área das ciências da computação que busca criar sistemas capazes de simular a inteligência humana, né? Por isso que a gente comenta bastante do termo inteligência artificial. Suas principais aplicações incluem processamento de linguagem natural, então entender os textos, o que eles querem dizer, talvez até um comentário no Reclame Aqui, por exemplo, entender se aquele comentário ele é um comentário mais agressivo ou se é um comentário mais tranquilo, para você perceber até com qual cliente você deve falar primeiro, qual você deve priorizar, né? Além disso, visão computacional, então, por exemplo, você tem uma câmera aí na sua casa que vai vigiar se movimentou alguma coisa estranha, se tem uma pessoa diferente aí na sua casa, às vezes um ladrão, enfim. Aprendizado de máquina também, por exemplo, então tem aqueles robôs que a gente vê aí fazendo comida, enfim, entregando produtos de maneira automática, e aí a gente consegue, na base da tentativa e erro, né, e no feedback positivo ou negativo, ensinar essas máquinas. Toda a parte de robótica, sistemas especialistas e também inteligência artificial em jogos, né? Então, pô, você acha que quando você tá jogando ali o seu RPG, né, o seu jogo de combate e tá lutando contra uma máquina, aquela máquina ela tem que responder em tempo real, né, para as suas ações. E aí por isso que existem os modos fácil, médio e difícil. Então, dependendo de como você seta aí essa inteligência artificial, pode ser que seja muito mais fácil, muito mais difícil de você matar um inimigo que seja um inimigo robotizado, tá? E tudo isso é com inteligência artificial e essa aplicação já está há um bom tempo. Então, para vocês verem que inteligência artificial não é de hoje. E aí, comentando um pouquinho historicamente da evolução das IAs e também de grandes marcos que a gente teve, o primeiro marco foi lá em 1950, quando o cientista britânico Alan Turing propôs o teste de Turing. Tem um filme muito legal que fala um pouquinho aí sobre esse teste de Turing, que seria quando uma máquina consegue enganar o humano e mostrar que ela não é uma máquina de fato. Então tem uma série de princípios lá que ela precisa seguir para poder fazer isso, mas seria, digamos que assim, o momento onde o robô venceria a humanidade, né, e conseguiria estar dentro da humanidade sem que ninguém soubesse que é um robô, né. Então é uma loucura. Dê uma olhada aí, tem alguns filmes muito legais no tema, tá? Aí na década de 60, 70 e 80, a gente teve uma evolução, tanto nas linguagens de IA, como até mesmo nas suas aplicações. Então a gente tinha aplicações mais específicas, só que a gente acabou passando depois por um grande inverno na inteligência artificial, por conta de que os computadores não conseguiam processar tudo que era esperado pelas máquinas, né? Então o que limitava a inteligência artificial era o próprio hardware. Mas depois, quando os microchips e as memórias foram evoluindo, os processadores e tudo mais, a gente conseguiu voltar com a inteligência artificial com tudo, tá? Então ela ficou meio parada por um tempo e depois, como vocês podem ver hoje, né, tá sendo utilizada para basicamente tudo. E aí então outro marco histórico nessa volta da inteligência artificial foi em 97, com o computador Deep Blue da IBM, que venceu o Garry Kasparov. Esse foi um marco extremamente importante, porque ele conseguiu superar o humano em jogos de estratégia. E claro, ela consegue superar porque ela estudou já todas as possibilidades possíveis no jogo de xadrez, e aí sim, ela sempre vai saber qual que é o melhor passo, qual que é a melhor próxima jogada. E esse foi um marco muito importante porque ele era um campeão mundial de xadrez. E aí quando o robô venceu ele, pô, foi muito marcante mesmo. Aí depois, a gente teve aí o computador Watson da IBM ganhando um jogo de perguntas e respostas chamado Jeopardy, mostrando aí as evoluções na linguagem natural. A gente também teve aí o AlphaGo, né? A IA desenvolvida pela DeepMind, que está dentro da Google, que derrotou o campeão mundial de Go. Então, um jogo muito mais complexo do que o próprio xadrez. E a gente vê aí, isso prova a inteligência, a evolução da inteligência artificial ao longo do tempo, né? Aí você pode falar assim, pô, mas ganhou um jogo de xadrez, ganhou um jogo de Go, o que isso vai agregar para a humanidade? De fato, não necessariamente vai agregar, tá? Mas é um marco, assim, uma prova de valor de que a inteligência artificial tá evoluindo e tá
ganhando bastante representatividade no mercado. Além disso, a gente tem uma série de dispositivos hoje conectados, né? A gente falou também um vídeo aí sobre IoT, mas por exemplo a Alexa, o Google Nest e entre outros também utilizam da inteligência artificial para ouvir as suas perguntas e também respondê-las, né? Também em 2020 foi criado o GPT-3, que foi o início aí do ChatGPT, e aí a gente vê aí uma evolução das inteligências artificiais também. E agora cada vez mais isso está crescendo no mercado. Bom, e aí vem a pergunta, né? Será que as IAs vão acabar de fato com a carreira de programadores? Sendo bem sincero, eu acho que não, e eu vou te provar por quê, tá? Não, as inteligências artificiais não vão acabar com a carreira de programação. Pelo contrário, elas têm o potencial de impulsionar e transformar a indústria da programação. Embora as inteligências artificiais, elas possam automatizar algumas tarefas mais repetitivas e mais baixo nível, os programadores ainda vão ser importantes para projetar, desenvolver e manter essas inteligências artificiais em funcionamento. Claro, tô falando aqui de um curto, médio prazo, sempre podem acontecer coisas diferentes, tá? Muito fora do padrão. Assim como o ChatGPT, ninguém esperava que essa ferramenta fosse dominar aí o mercado e tá sendo aplicada em vários setores. Então a tecnologia sempre pode surpreender, tá? Mas eu acho muito difícil substituir totalmente. E aí segue um princípio básico que hoje a inteligência artificial, e espero que ela não esteja me ouvindo, tá? Eu tenho uma Alexa aqui do lado, espero que ela não esteja me ouvindo e fique brava comigo hoje à noite e, sei lá, taque fogo na minha casa. Elas ainda não têm um raciocínio quando a gente fala de criatividade, tá? Criatividade é algo muito mais complexo do que muitas vezes um raciocínio lógico e matemático. Então as inteligências artificiais, elas são muito reconhecidas por fazer aí bons raciocínios lógicos, por processar grandes quantidades de dados, fazer aprendizagem de máquina, e até mesmo reconhecer padrões, né, que muitas vezes a gente demora para fazer. Só que muito mais linkado à parte da matemática e da estatística. Quando a gente vai para o meio de criatividade, aí já se torna um pouquinho mais complexo, mais difícil, as regras não são tão claras, nem pra gente, né, a gente ainda não entende como que funciona o cérebro humano até hoje, então é muito difícil a gente replicar aí para uma máquina todas essas lógicas e esses processamentos. Porém, isso não significa que algumas carreiras de programação ou algumas atividades muito específicas não sejam substituídas, tá? Porque sim, isso pode acontecer, mas já deixo claro para você que se você tá vendo esse vídeo aqui, é porque você já tá na frente, já tá estudando e tá querendo saber mais sobre o tema, tá? Então fica tranquilo que se você continuar assim e ver os outros vídeos do canal aqui, vou fazer meu merchan, né? Você não vai se dar mal nessa, você não vai perder seu emprego e sim vai se adaptar e transformar o seu modo de trabalho e o seu dia a dia. Então isso vai aumentar mais a profissionalização das pessoas e a qualificação das pessoas de programação e vai tornar também a programação mais acessível, né? A própria linguagem do Python, acho que muita gente critica ela porque é uma linguagem de muito alto nível, que você não tem tanto controle sobre algumas coisas no código, mas ela democratiza o conhecimento com a tecnologia e faz com que a barreira de entrada seja muito menor. Então a pessoa não tem que estudar 5 anos, por exemplo, para começar a fazer algum códigozinho no ChatGPT e já fazer uma página de um site e tudo mais. Então, hoje, no nível que estamos hoje, tá? 23/6/2023, a gente não vai conseguir fazer sites totalmente automáticos, sabe? Completos e robustos, porque a inteligência ainda não chegou nesse nível, mas a gente consegue montar uma tela inicial, criar um botão, debugar algum código, encontrar se tem alguma falha de segurança. Então, sim, a gente consegue utilizar da inteligência artificial para melhorar o nosso dia a dia e ela vai evoluir cada vez mais. Espero que daqui 5 anos, quando eu faça esse vídeo novamente, a gente já esteja muito mais produtivo e muito mais eficiente no mercado de programação. Porque se você já programou um dia, pensa aí quanto tempo você gastou para encontrar aquele bug que era um ponto e vírgula, era um espaço a mais que você deu, um tab que você deu a mais. Então, pô, eu não quero passar isso de novo, eu quero que tenha uma IA aí que vai me direcionar direto pro problema e eu já consiga resolver, né? Então isso ajuda muito no nosso dia a dia, a gente fica mais produtivo, mais eficiente e consegue passar mais tempo aí com as pessoas que a gente gosta e tudo mais. E uma das aplicações mais legais que a gente tem aí no mercado de tecnologia é de fato você poder fazer a tradução de códigos, né? Então como você utiliza aí o Google Translate ou algum aplicativo que você tem no seu celular, você poderia pegar o seu código em Python e transformar ele para Java ou pelo menos algumas funções desse código somente com um clique ali, né? Então você consegue fazer essa mudança de linguagem muito facilmente. E pô, uma coisa que é muito chata e ninguém gosta, que é documentar código. Imagina se você tem uma inteligência artificial que lê o seu código, documenta o que tá nele e já faz essa documentação fácil aí para quem tá pegando o seu projeto da próxima vez, né? Isso já é possível, já dá para fazer isso em várias ferramentas aí, ChatGPT
e tudo mais. A única coisa que a gente tem um pouquinho de receio é em relação à segurança da informação, né? A gente sabe que já houve uma fraude, por exemplo, com o ChatGPT, tem informações vazadas ali de uma empresa que treinou as suas informações dentro do sistema, e aí todos conseguiram consultar, por exemplo, essa informação. Então só tomem muito cuidado, porque nesse momento de criação da ferramenta e testar, pode ser que tenha alguns probleminhas aí com segurança da informação, tá? Eu sei que isso já foi resolvido, já está evoluindo bastante nas novas versões, né, no ChatGPT 4.0 e em outras ferramentas similares, mas fica atento com esse ponto para você não vazar nenhuma informação confidencial. E para concluir, o que eu acho que a inteligência artificial vai ter de papel na nossa vida e se ela vai substituir a gente ou não, tá? Bom, eu acho que ela vai complementar o nosso dia a dia, então vai complementar o nosso trabalho, vai nos apoiar, vai dar mais produtividade, vai automatizar tarefas repetitivas que a gente não gosta de fazer. Quem gosta de fazer tarefa repetida é maluco, eu odeio. Até por isso que eu fiz o curso de engenharia de controle e automação, né? Pensando aí que eu ia automatizar tudo, né? E no fim, tô automatizando muita coisa aí na minha vida. E vai permitir que as pessoas se concentrem nos desafios mais complexos e mais criativos, né? E não em tarefas totalmente operacionais. Além disso, a IA vai ajudar muito na tomada de decisão. Então, ela ajuda em ter uma super aplicação e uma super inteligência para algumas tarefas específicas. Então, pô, é uma otimização matemática dos jogos do Brasileirão, por exemplo. Ela vai conseguir fazer essa otimização lógica muito mais rápido que a gente e muito mais assertiva do que nós humanos, né? Então, a gente consegue fazer com que ela tome a decisão mais fácil se o jogo vai ser em São Paulo, se vai ser na Bahia, se vai ser no Recife, visando aí ter o maior público pagante nos estádios, tá? Então, você pode ter algumas otimizações aí para tomada de decisão. Além disso, os programadores, como em toda evolução da humanidade, também a evolução das carreiras, vão ter que evoluir e se adaptar, tá? Então os programadores vão começar a utilizar mais as ferramentas de inteligência artificial e claro, elas vão ter problemas, vão ter alguns bugs no início, a gente vai ter insegurança com parte do cybersecurity, né? Mas depois, quando elas forem aprendendo, ficando mais robustas, vai entrar no nosso dia a dia, então vai ter ali nas próprias plataformas que a gente está codando, um autocomplete, né? Então tem o GitHub lá, o Copilot, a gente tem algumas integrações também para o VS Code, onde podem ajudar a completar os nossos códigos, então a gente tem que se adaptar. Às vezes alguma tarefa muito específica que a gente fazia, alguma coisa muito nichada, a gente vai fazer algo mais geral, algo que gera mais valor, que a gente consegue impactar mais no menor tempo possível, tá? Além disso, sobre criatividade e inovação, eu acho que é muito, muito difícil as máquinas superarem o ser humano 100%, tá? Assim, pode ser que ocorra, a tecnologia sempre surpreende, mas quando a gente chegar nesse nível, eu acho que é a hora da gente começar a ficar preocupado, tá? Eu não acho que vai ser hoje, não acho que vai ser amanhã, pode ser que seja lá na frente, mas o fato da criatividade e inovação que a gente tem muito bem construída aqui no nosso ser humano, né? É muito difícil as máquinas replicarem, né? Porque é muito difícil você fazer regras de negócio, criar uma lógica aí pra conseguir atender tudo isso dentro de algumas linhas de código, tá? Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já deram uma olhada nas minhas redes sociais, tem conteúdo falando aí sobre o que eu acho das próximas gerações da inteligência artificial, tá? E se você assistiu o vídeo até aqui, queria agradecer você demais, isso ajuda bastante. Quando vocês ficam aqui mais tempo no vídeo, o YouTube distribui pra mais pessoas e isso me ajuda muito. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!